Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de Pilates clínico e Pilates em suspensão. Nossa convidada é a fisioterapeuta doutora Caroline Silva Soares. Doutora, é um prazer te receber aqui no programa e mostrar para os nossos telespectadores um pouco do teu trabalho, enfim, esclarecer muitas dúvidas de nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho, o que eu atuo no meu dia a dia. E eu gostaria que você comentasse, doutora, do que você faz. Eu sei que você tem um currículo enorme. Então fala as tuas especialidades, que eu acho que isso é legal, é muito importante. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, tenho especialidade em fisioterapia ortopédica, traumatológica e desportiva, sou instrutora de Pilates e aí tenho alguns cursos e workshops nessa área e também sou licenciada no método Low Pressure Fitness, que é o LPF. Ou seja, se alguém tiver com algum problema, não tem outro local, é procurar sua clínica, né, doutora? Isso mesmo. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouco, eu sei que você está num novo espaço seu, por sinal ficou muito bonito, ficou lindo, muito bem equipado, e eu gostaria que você falasse um pouco dele. Obrigada, primeiramente. É um espaço que eu tive com muito carinho, né? Eu pensei em cada detalhe. Ali a gente reuniu algumas técnicas que eu trabalho, então a gente pegou os melhores equipamentos que tem no mercado, o Pilates em suspensão, o LPF, a gente também conta com uma salinha para avaliação postural, então tá bem equipado e com muito carinho. Eu sei, eu tive a oportunidade de conhecer, então tá de parabéns. Obrigada. Pelo teu novo espaço, tá? E falando em Pilates em suspensão, eu gostaria que você explicasse, se possível, o que vem a ser o Pilates clínico e o Pilates em suspensão. Bom, o Pilates, eu queria primeiramente falar quem foi, né, o Pilates. Pilates, ele é o sobrenome do seu criador, que é o Joseph Pilates, que foi uma pessoa, um alemão, que teve vários problemas de saúde e procurou sempre inovar e procurar estudar a arte do movimento. Então ele testou nele mesmo e depois ele veio abrir um estúdio que ele chamava de contrologia. Depois que ele faleceu, aí foi difundido pelo mundo, onde ficou conhecido como Pilates. Método Pilates. Então, o Pilates clássico, funcional, é basicamente o método que ele criou, né? Que a gente trabalha os princípios dentro do método, do exercício. E o Pilates em suspensão é uma inovação do Pilates, mas não deixando os princípios do método de fora. Então, todo movimento, todo exercício... Seria uma derivação do Pilates clássico. Isso. É uma diferença, né? É um braço do Pilates, mas não esquecendo dos princípios que o método exige. Doutora, e fala para mim, quem pode praticá-lo? Quem pode fazer Pilates? Bom, o Pilates ele atende o público em geral, então pessoas desde que é sedentária, que nunca fez alguma atividade, até atletas de alto nível que quer melhorar a performance, trabalhar a mobilidade, tudo que o Pilates proporciona. Tem assim alguma idade mínima, alguma idade máxima? A gente começa a trabalhar com um público a partir de 7 anos de idade. Nossa. E vai cedo. até idosos de 90 anos a gente tem no estúdio, não tem um limite assim. Tem alguma contraindicação assim, formal, por exemplo? Você avalia um paciente, olha, você, desculpa, não vai poder fazer por causa disso. Tem? Tem contraindicação que a gente chama de contraindicação relativa. Então, por exemplo, um paciente que tem hipertensão arterial, mas que não está sobre medicação, é igual como se fosse qualquer contraindicação de qualquer tipo de exercício. Certo. Então, se esse paciente está medicado, não tem contraindicação alguma. Então, se ele está sob controle da medicação, sem problema. E mesmo assim, acredito que você, sabendo o tipo de problema que o paciente tem, eu sei que você é super cuidadosa, você vai trabalhar aquilo que ele pode. É um método muito individualizado, né? Então, quando você inicia o método, você passa por uma avaliação, onde a gente investiga a história de alguma patologia, avalia a questão postural e aí a gente vai trabalhando naquilo que o paciente precisa e vai esse método bem individualizado. Carol, além do alongamento e do fortalecimento, quais os benefícios que o Pilates proporciona? Bom, muita gente acredita que o Pilates ele trabalha só o alongamento, né? E isso é um grande tabu. O Pilates ele tem inúmeros benefícios, igual eu falei, a questão dos princípios, que é a questão de precisão de movimento, de controle de movimento, de centralização, que no Pilates a gente chama
o abdômen como seu centro de força, além do alívio das dores, alívio do estresse, melhora do equilíbrio, enfim. Agora eu te pergunto, quem não tem estresse nos dias de hoje? Pois é, né? É o mal do então, século. Exatamente. Então, eu acho que se todo mundo pode fazer alguma coisa para relaxar, para melhorar a qualidade de vida, não tem por que deixar de fazer. No Pilates, né? A gente sempre fala que a gente trabalha o corpo, a mente e o espírito. Então, assim, é um método que você consegue melhorar a sua qualidade de vida em geral. Ou seja, mente sã, corpo são. Né? Isso mesmo. Doutora, quem apresenta algum tipo de dor ou desconforto pode praticar o Pilates? Pode e deve praticar, né? A gente vocês passam por uma avaliação postural. Então, hoje em dia, muitas pessoas, a gente é muito ativo em questão profissional. Então, todas as pessoas vão ter algum tipo de desvio postural. Ah, com certeza. E por questão de ocupação mesmo e a questão de que leva a um tipo de lesão ou de patologia. Então, o Pilates, ele trata e previne também. Isso é muito bom. E, por exemplo, você falou em prevenir. A pessoa precisa de uma indicação, precisa passar por um médico, ou, por exemplo, eu quero chegar lá e fazer Pilates para melhorar a minha condição física. Eu posso chegar direto em você? Pode chegar e pode procurar, não tem essa necessidade. Alguns pacientes procuram um médico, às vezes, por uma falta de um diagnóstico. Com Mas certeza. se você quer para fazer uma atividade física, para prevenir algum tipo de desvio postural, pode procurar diretamente o fisioterapeuta. Então isso é muito bom, porque a pessoa já pode te procurar e pela avaliação que você faz, você já sabe se o paciente está apto ou não. Se a gente Né? vê necessidade, a gente acaba indicando um médico. Doutora, muitas pessoas comentam ou perguntam, o Pilates emagrece? É uma grande pergunta mesmo. Não é o foco do método. É lógico que ele auxilia no processo de emagrecimento, mas uma aula de Pilates, geralmente, a pessoa perde de 200 a 400 calorias. Então, auxilia nesse processo porque ele vai acelerar o metabolismo, mas não é o foco do método. A pessoa tem que associar essa atividade a uma atividade aeróbica, cardiovascular. Dieta também, e né? dieta principalmente. Doutora, o Pilates, por exemplo, você trabalha Pilates no paciente. Você usa algum tipo de aparelho ou você usa apenas as mãos? O Pilates, ele é dividido em Pilates nos equipamentos, né, que foi criado por Joseph Pilates, que usa a mola como resistência. Então, a mola ela não causa impacto nas articulações. E a gente também tem o Pilates Mat, que é o Pilates no solo, onde a gente utiliza só a questão do corpo mesmo, com alguns acessórios, para desafiar esse aluno ou para auxiliar algum tipo de movimento. Carol, uma curiosidade. Por exemplo, o paciente sofre um acidente ou uma pessoa mais idosa está com muita dificuldade de andar, de caminhar, mesmo pelo enfraquecimento muscular. O Pilates ajuda isso? Ajuda. Antes de tudo, a questão de ser fisioterapeuta, de avaliar o paciente como um todo, a gente usa o método como reabilitação. Então, pode ser como um tipo de prevenção ou pode ser para usar o método como reabilitação. Eu gostaria de perguntar para você qual é a diferença entre Pilates e musculação. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje falando um pouco a respeito de musculação com a fisioterapeuta doutora Caroline. Caroline, qual a diferença entre Pilates e musculação? Bom, é uma questão que sempre chega no estúdio pra gente, né? A escolha entre Pilates ou musculação. Eu sempre oriento os alunos a, se puder associar os dois métodos, vai ter um benefício muito grande, porque eles trabalham de uma forma muito diferente. O Pilates, ele trabalha o corpo como um todo, não tem como eu isolar uma musculatura igual a musculação isola. Então, você vai montar um treino de musculação, são grupos isolados, e no Pilates a gente trabalha o corpo como um todo. A questão de séries e repetições. Então, a musculação, ela trabalha com isso, ela trabalha com séries, e no Pilates a gente trabalha com variações. A gente preocupa muito mais com a qualidade do movimento do que com a quantidade do movimento. Que é um exercício de uma forma mais consciente, que precisa que a pessoa esteja ali, questão de respiração, então exige um pouco mais. Então, a gente sempre pensa nessa qualidade. Carol, só para os nossos telespectadores entenderem melhor, por exemplo, se uma pessoa te procura, o paciente te procura com uma dor lombar ou uma dor na coluna,
você não vai trabalhar só isso. Então, pelo que eu entendi, você vai trabalhar o corpo todo do paciente. Isso é muito bom, isso é importantíssimo, né? Completa, né? Quer dizer, independente da queixa, a avaliação é completa. O tempo todo. Carol, em quanto tempo o paciente percebe a mudança no corpo? Mais ou menos. A gente coloca uma média de 2 meses para poder sentir alguma diferença. O Joseph, ele tinha algumas frases, e uma frase que dá para explicar bem essa pergunta é que ele fala que com 10 sessões você vai perceber a diferença. Com 20, os outros irão perceber. E com 30 você terá um novo corpo. Nossa, então, que show! Se a gente coloca essa questão de 30 sessões, mais ou menos, dá média de 2 meses. Mas tem gente que já relata melhora na primeira sessão, na segunda sessão já está sentindo o corpo diferente. Que bom, né? Isso é muito bom, né, Caroline? Bom, uma dúvida também que a gente sempre escuta é, por exemplo, a prática do Pilates pode ser feita em gestante? É uma pergunta muito interessante. Não só pode, como deve. E tem alguns tabus aí no meio dessa pergunta. Muita gente acha que a mulher só faz o Pilates porque ela quer escolher determinado via de parto. E não, qualquer mulher que esteja gestante, ela tem que fazer um tipo de exercício que fortaleça esse assoalho pélvico, porque o bebê ele vai pesar esse assoalho pélvico independente da via de parto. Então a gente trabalha assim, essas alterações fisiológicas, às vezes tem mulheres que queixam de dor lombar, queixam no quadril e também... É o que mais grávida sente, queixa, né? Isso, mas também trabalha essa questão do preparo do assoalho pélvico mesmo, para receber esse bebê e fazer uma cinta natural que a gente fala. Carol, você poderia comentar um pouquinho os benefícios, né, do Pilates para crianças e adolescentes? Bom, as crianças a gente começa o início da prática a partir de 7 anos, visando mais uma questão de consciência corporal, de coordenação motora, e a questão de socialização mesmo. Então, geralmente a gente inclui um grupo de crianças, então coloca o método com todo mundo praticando, às vezes um tem que esperar o outro, tem que ajudar o outro, então é uma questão mais global. Com adolescentes, a gente sempre pensa nessa questão do estiramento. Então, um adolescente que às vezes vai ter esse estiramento, mas que a musculatura não acompanha. Então, a gente sempre trabalha esse reforço muscular e a questão de desvios posturais mesmo. Hoje em dia, eles ficam muito em smartphone e aí adotam uma postura muito cifótica, que a gente fala. Com então, certeza. A gente pensa mais nessa questão de preparar essa musculatura para esse estirão e de prevenir essas alterações posturais. Doutora, você falou agora há pouco que um ajuda o outro. A aula de Pilates, né, é feita individualmente ou em grupo? Várias pessoas, vários alunos? Algumas academias, elas ofertam a questão do Pilates em grupo, mas no estúdio a gente trabalha muito a individualização. Uma diferença é a questão de criança, porque às vezes os objetivos são muito iguais, a faixa etária está parecida, então uma aula ou outra a gente trabalha em grupo para pensar num movimento que a maioria está precisando, mas é totalmente de forma individualizada. Muito bom. É mais ou menos em torno de 1 hora a sessão? Isso, 55 minutos, 60 minutos uma sessão. Doutora, no começo do programa você comentou a respeito de LPF. O que significa essa sigla? Bom, a sigla ela significa Low Pressure Fitness, então é um exercício de baixa pressão, e a pressão que a gente está querendo dizer é a pressão intraabdominal, né? Essa pressão que está no abdômen. Certo. E de onde surgiu? Como surgiu essa sigla? É uma técnica relativamente nova, ela surgiu em 2014 na Espanha, né? E começou a se difundir aí pelo mundo. Eles juntaram 2 técnicas que já vêm há muito tempo no mercado. Então, são 2 bases a técnica. É um tipo de respiração específica que vem do yoga com técnicas posturais. Doutora, fala um pouquinho então dos benefícios dessa técnica, além do que você já falou.
Bom, essa técnica, ela trabalha muito a normalização da pressão do abdômen com o alongamento do diafragma. Então, assim, a gente tem muito benefício postural, trata e previne incontinência urinária. Muito bom. Corredores têm adequado bastante essa técnica porque aumenta a performance esportiva, tem bastante resultado em mulheres que acabaram de ter filhos por conta da diástase, às vezes que pode acontecer, ou por conta da estética do abdômen. Explicando a diástase, né? A separação dos músculos, né, do reto abdominal. Doutora, existe alguma contraindicação para essa técnica? Bom, é uma técnica respiratória e postural, mas também é uma modalidade que ela também tem a mesma questão de qualquer tipo de atividade física. As mesmas contraindicações que eu falei em relação ao Pilates, hipertensos e gestantes que quiserem praticar esse método têm alguns cuidados que devem ser feitos, mas não que são proibidos. Entendi. Eu gostaria também de saber de você como que funciona essa técnica, como que é feito. Mas antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a nossa convidada, a doutora Caroline. Carol, fala como que funciona essa técnica. Bom, inicialmente a pessoa passa por uma avaliação. Essa avaliação a gente vai observar o que no método chama de competência perineal, que é da questão do assoalho pélvico, com a competência do abdômen. Então, se essa pessoa quando tosse, como que o abdômen se comporta, se quando ela faz um abdômen, como que ele se comporta, para a gente poder traçar o tipo de técnica que a gente vai usar. A técnica, ela é dividida em 3 níveis. Então, a gente começa com o nível 1, que o pacote conta com 12 sessões. A gente se encontra uma vez por semana, mas essa pessoa ela tem que dar continuidade em casa. Certo. Terminou as 12 sessões, a gente reavalia, vê como que está a questão postural, a questão dessa competência do assoalho pélvico, e aí passa para o nível 2 e para o nível 3, que as posturas vão dificultando um pouquinho e vai mudando conforme vai passando o tempo. Você falou a respeito da incontinência urinária, né? Eu tenho várias pacientes, inclusive, que têm um problema da incontinência. Então, quer dizer, é muito bom para elas fazer um tipo de exercício do que programar uma cirurgia. A gente, grau 1, geralmente, de incontinência urinária, a gente consegue tratar só com o método. Quando tem um grau mais elevado, a gente associa com uma fisioterapeuta que trabalha somente com essa área. Que legal, que bom, aí Carol. A gente consegue ter um tratamento mais eficaz. Doutora, existe diferença do LPF para o hipopressivo? Aliás, vamos explicar primeiro o que é o hipopressivo. Bom, o hipopressivo é a questão do esvaziamento do abdômen, então são exercícios que buscam fazer esse esvaziamento e faz aquele vácuo do abdômen. No LPF, esse vácuo ele conta com 20% do método, então é um a mais que a gente tem no método. O método ele conta com alguns princípios e não é somente essa questão do vácuo, então a gente coloca todos esses princípios, se eles não estiverem dentro da postura, não está valendo de nada. O vácuo ele é apenas um plus nessa técnica. Certo. Doutora, qual o público que mais se beneficia com esse método? Bom, o que mais tem procurado o LPF como forma de treinamento são os corredores, né? Porque com esse alongamento do diafragma, a gente melhora a questão da oxigenação, a capacidade respiratória e também como forma de prevenção de incontinência urinária. Puxa, que bom. E a questão das mulheres que acabaram de ter filhos por conta de diástase e por conta de incontinência que às vezes acaba ocorrendo. Às vezes a pessoa sofre por falta de conhecimento porque quer, não é? Ficar com o abdômen feio, flácido. Olha aí, vamos procurar a doutora Carol e vamos... Tem solução, né, Carol? Me fala uma coisa, fala da importância, né, do método para as corredoras. Bom, a questão das corredoras, a gente sempre fala que todo mundo quer melhorar, né, questão de resultados, e essa técnica ela veio bem para isso mesmo, para esse aumento da performance esportiva. Então, quando a gente alonga o músculo do diafragma, a gente melhora essa capacidade respiratória, então tem uma melhora da oxigenação, o que faz essa pessoa respirar melhor, e isso tem um impacto nos resultados.
Doutora, quanto tempo pós-parto que pode iniciar essa prática? Bom, quando tem um parto de via natural, né, de via vaginal, a gente coloca 40 dias e por cesárea 60 dias, conforme o médico liberar para fazer atividade, ela já pode voltar e pode começar o LPF. Muito bom. E deixa eu te perguntar outra coisa. Agora há pouco você falou a respeito, né, até comentei que tem várias pacientes com incontinência urinária. E eu também já ouvi, né, de pacientes, de profissionais que usam algum aparelho, usam alguma coisa, inclusive o paciente vai para casa com algum aparelhinho, alguma coisa para poder fazer, para melhorar essa incontinência urinária. Como que é o método seu? Tem algum aparelho ou não? Bom, o LPF, ele utiliza posturas, né? Então a gente vai trabalhar a respiração em cima dessas posturas estáticas, que são as posturas paradinhas, e as dinâmicas que têm movimento. Depois que a gente ensinou, a partir da primeira sessão, na verdade, que a gente trabalhou essa questão da respiração, que a gente percebe que ela está acionando esse abdômen de forma correta, a gente passa um determinado tipo de postura e ela vai trabalhar com isso em casa até ela encontrar comigo de novo. Então Certo. A gente se encontra uma Mas vez por não semana. usa nada local? Não. Tem alguns para usar que o método ele pode, mas é a questão mais da respiração. Então, para trabalhar mais esse esforço dessa musculatura respiratória. Porque muitas pacientes, inclusive, já comentaram comigo, né? Tipo assim, doutor, mas eu vou na clínica, será que eu vou usar o mesmo aparelho que a outra pessoa usou? Não, se não usa, então acabou. Não tem nada. Né? Tá respondido, Tá. né, Carol? Doutora Carol, uma coisa também que a gente sempre ouve, uma pergunta que sempre ouve, por exemplo, tem pacientes que chegam e perguntam que ela às vezes tem um abdômen um pouquinho mais flácido, um abdômen um pouquinho avantajado, tipo assim, aquele avental no abdômen. O Pilates resolve, ajuda esse tipo de problema ou não? A gente chama o abdômen no Pilates como a casa de força. Então, qualquer tipo de movimento que você vai fazer no Pilates, você vai centralizar essa força no abdômen. Então, essa musculatura mais profunda, ela acaba ativando e acaba melhorando a estética da musculatura. Quando é associado à flacidez de pele, aí não vai ter tanta melhora, mas musculatura melhora muito. E que é o ideal, né? A musculatura está firme. Isso mesmo. Doutora Carol, a gente sempre ouve também que muitos pacientes têm a famosa hérnia de disco. O Pilates colabora, ele ajuda no problema da hérnia de disco? Com certeza. Na verdade, o público que mais tem procurado a gente com alguma patologia de coluna é o público que tem hérnia de disco. Então, quando a gente consegue iniciar esse tratamento com uma hérnia de disco num grau mais leve, a gente consegue introduzir essa hérnia de novo para o disco, porque o Pilates, a gente trabalha muito a questão do crescimento axial. Então, essa questão de manter as vértebras longe uma da outra, a gente faz essa descompressão, o que melhora muito no impacto do disco, né? Então, trabalhando, você fortalece a musculatura do paciente e você falou que essa hérnia, então, ela entra novamente, né? Recolhe. E às vezes uma hérnia que está um pouquinho mais avançada, a gente consegue melhorar essa dor, melhorar a questão muscular, que já também vai ter um impacto na... Porque o que vai dar muita dor é ela saindo e a compressão do nervo, né? Então isso dói demais, né, Carol? Dói, o pessoal reclama bastante. Mas como o Pilates ele trabalha esse crescimento, então a gente faz essa tração das vértebras, isso dá um alívio muito grande. Tem gente que às vezes sente até na própria sessão mesmo, já sente esse alívio. Puxa, que legal, parabéns. Doutora Caroline, infelizmente, nosso tempo está no finalzinho. Gostaria de conversar com você o tempo todo aqui, o dia todo, mas eu gostaria então que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade, o convite de estar falando um pouquinho do meu trabalho. E eu vou finalizar com uma frase do próprio Joseph mesmo. Ele falava que a mudança ela acontece através do movimento e o movimento cura. Então, assim, nunca é tarde para a gente começar uma atividade, para a gente investir na nossa saúde. Muito bom. Que a gente vai ter uma qualidade, uma longevidade de vida muito melhor. Gostei disso. Nunca é tarde. Então, sempre é hora da pessoa começar. Sempre. Né? Doutora Caroline, eu gostaria, antes de encerrar, que você deixasse telefone, endereço, e-mail, inclusive abrir agenda para mais um paciente que estarei te procurando lá. Tá bom? Vou esperar.
Bom, eu estou localizada na rua Piauí, 129, na sala 1, que é a Rua da Santa Casa, ali próximo da Fonte dos Amores. Eu também estou no Instagram como Carol Silva Pilates, só me procurar e para tirar mais dúvidas. Lá tem tudo, tem telefone, tem WhatsApp, tem e-mail. Com certeza. Doutora, foi um prazer te receber aqui. Parabéns pelo conhecimento todo que você tem e, infelizmente, chegamos ao finalzinho. Muito obrigado pela presença. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.